Bom dia a todos. Nós estamos aqui para fazer a etapa final da competição de Direito Penal Econômico da FGV Direito de São Paulo. E antes de chamar os juízes e começarmos esse embate, eu gostaria de dizer que esse é um trabalho coletivo. Embora eu tenha sido a empolgadora maior, esse foi um trabalho de aproximadamente 40 pessoas. Neles estão envolvidos o Grupo de Pesquisa em Direito Penal Econômico da Fundação Getúlio Vargas e o mestrado profissional em Direito Penal Econômico da mesma escola. Na organização, eu gostaria de agradecer o professor Adriano Teixeira, Marcelo Cavalli, Raquel Scalcon, Ana Carolina Said, Douglas Noaquevicius, Felipe Campana, Mariana Tumbiolo Tosi, Pedro Mendonça, Rafaela Pereira e Rudiero Trento Alves. A elaboração do caso e as respostas aclaratórias foram feitas pela equipe do mestrado profissional. Os alunos Douglas Fernandes, Luísa Farias Martins, Marco Antônio Barbosa e Mariana Michelotto. A avaliação dos memoriais e os juízes da primeira rodada são todos membros, ex-alunos do mestrado ou do FGV Law, Aldo Romani, Bárbara Lima, Bruno Borragini, Enzo Facchini, Gabriela Rodrigues, Gabriel Holtz, Igor Ramos, Juliana Malafaia, Kaique Almeida, Luiz Henrique Piscini Santos, Marcelo Correia e Roberto Portugal Biasi. Na semifinal, nós tivemos como juízes e juízas a doutora Carolina Yumi de Souza, o doutor João Paulo Martinelli, doutora Helena Regina Lobo da Costa, doutor Pier Paulo Cruz Bottini, doutor Rodrigo de Grandes e doutora Tatiana Stocco. E agora, na final, entrarão em breve os doutores José Lunadelli, a doutora Maria Cecília Pereira de Mello e a doutora Silvia Helena Steiner. Essa competição não teria sido possível e não teria o nível tão alto que tem se não fossem os nossos alunos e os nossos escritórios coaches, aos quais eu gostaria de agradecer, inclusive, aos coaches de cada equipe. Ao escritório Dias e Carvalho Advogados, a treinadora Bruna Sanseverino, Feldens e Madruga Advogados, Felipe Gonçalves, Lefosse Advogados, Paloma Romero, Malheiros Filho Mediolaro Prado Advogados e Nilo Batista Advogados, a Renata Rodrigues, Matos Filho Advogados, a Maria Tereza Novaes, Raul Canelós Vargas do Amaral Advogados, o Teuan Gomes da Silva, Toronto Orihares Afira Advogados, a Luísa Ferreira, e no Vilade Advogados, o Eduardo Ferreira. Hoje estão aqui, então, para essa final, as equipes do Dias e Carvalho Advogados e Raul Canelós Vargas do Amaral Advogados. Então, agora vamos assistir o embate final e eu convoco, então, os juízes, por favor, a entrar na sala. Todos de pé, por favor. Bom dia, cumprimento a todos, a equipe de acusação, a equipe de defesa, os secretários de sessão, a todos os presentes. Em primeiro lugar, vou apresentar este painel de juízes. À minha esquerda, o desembargador José Marcos Lunardelli, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. À minha direita, a desembargadora federal aposentada, doutora Cecília de Mello, e eu também, desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Silvia Steiner. Antes de começar, eu gostaria de pedir às equipes participantes que se apresentassem, começando pela acusação. Bom dia. Eu sou a Letícia Kaplan e, ao lado do meu colega Fernando Daniel, representaremos a acusação. Defesa.
dia, Excelência. Meu nome é Caio Dias Palumbo, ao lado de Isabela Reiter, Sofia Desinano, Felipe Bandeira de Mello, estaremos representando a defesa. Muito bem-vindos às equipes. Espero que todos já conheçam as regras deste procedimento. Cada uma das equipes, tanto acusação como defesa, terá inicialmente 20 minutos para a apresentação do seu caso. Portanto, no caso do Ministério Público contra João José, eu dou primeiramente a palavra ao Ministério Público, a acusação. Se ficar mais à vontade falando sentado, tem autorização do painel. Oi. Excelentíssimos senhores julgadores, bom dia, membros da defesa e demais presentes. Meu nome é Letícia Kaplan e, ao lado do meu colega Fernando Daniel, representaremos aqui o Ministério Público Federal contra a acusação de João José. Farei uma breve exposição dos fatos e, em seguida, tratarei das questões preliminares, dentre as quais a afirmação de competência da Justiça Federal e a licitude de todos os meios de prova. Em seguida, no mérito, demonstrarei o cometimento do delito de corrupção passiva. Passarei a palavra ao meu colega Fernando Daniel, que demonstrará a tipicidade do delito de lavagem de capitais e encerrará com os pedidos. O presente caso trata de solicitação e recebimento de propina pelo deputado João José. Conforme consta nos autos, em reeleição, no ano de 2018, o deputado combinou com Manuel Marques e recebeu vantagem ilícita de 3 maneiras diferentes: por doação ao partido PXTB, por transferência de bitcoins à carteira de sua esposa e por uma compra de obra de arte na Suíça, também no nome de sua esposa. Em 2019, foi identificada doação acima do previsto em cruzamento de dados pelo Tribunal Superior Eleitoral com a Receita Federal Brasileira. Assim, foi iniciado inquérito para apuração das doações. No mês seguinte, o Ministério Público Brasileiro recebeu espontaneamente do Ministério Público Suíço HD com informações acerca de clientes da Galeria Deville, galeria de arte na Suíça. Dentre essas informações foi identificada a compra de obra de arte no nome de Rosa Braga. Foram decretadas buscas e apreensões e demais medidas que resultaram em provas robustas da autoria e materialidade dos delitos. João José foi denunciado perante a Justiça Federal pelos crimes de corrupção passiva, nos moldes do artigo 317 do Código Penal, e lavagem de capitais, nos moldes do artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 9.613. Torna-se importante ressaltar 2 preliminares. A primeira é de que não há dúvida quanto à competência da Justiça Federal Criminal para o processamento e julgamento do presente feito. Imputa-se nessa sede os delitos de corrupção passiva e lavagem de capitais. Não se ignora a legislação e que recente precedente do Supremo Tribunal Federal tenha determinado a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento dos crimes eleitorais e os que lhe forem conexos. Ocorre que o caso em questão não se amolda ao precedente. A doação eleitoral a partir do PXTB foi efetuada como um dos meios de dissimulação do recebimento de corrupção passiva e usada unicamente com essa finalidade. Não se tratando de crime eleitoral, e sim de crime comum, com ofensa aos bens e interesses da União, a Justiça Federal Criminal é competente para o processamento do feito, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Me perdoe, eu gostaria apenas de... Pronto. Rapidamente, em relação à questão da competência, indago a doutora Letícia sobre o procedimento que tramita na Justiça Eleitoral sobre os mesmos fatos. Muito obrigada pela pergunta. Nós temos consciência do procedimento da Justiça Eleitoral. Ocorre que o nosso entendimento como Ministério Público é que o precedente do inquérito do STF recente determinou justamente ser da competência da Justiça Eleitoral, reconhecer a própria competência não só para julgamento dos crimes comuns, como também dos crimes conexos. Como eles receberam o inquérito inicial que tratava sobre os mesmos fatos, cabe à Justiça Eleitoral reconhecer a própria competência para o julgamento dos crimes conexos. Além disso, argumentamos que lá se trata da investigação de falsidade eleitoral, crime diverso do julgado aqui. Ressaltada a competência da Justiça Federal,
Mas se houve um desmembramento feito pelo Supremo Tribunal Federal, quando a competência era da Justiça Eleitoral determinar esse desmembramento, não há uma irregularidade nesse procedimento? Porque ela não teve oportunidade de se pronunciar sobre a conexão ou não dos fatos que foi encaminhado para a Justiça Federal. Entendemos o seu ponto, mas consideramos que uma vez que houve o desmembramento e o procedimento original também foi encaminhado à Justiça Eleitoral, ela tem espaço de manifestação em relação à competência e não o fez até agora. Portanto, consideramos a Justiça Federal competente para o procedimento. A segunda questão preliminar diz respeito aos elementos probatórios. As provas colhidas são ilícitas e a autoria e a materialidade dos delitos imputados a João José estão demonstradas. São 2 os argumentos centrais que podem demonstrar a licitude da colheita de provas. Em reunião, o Ministério Público Suíço entregou o HD com informações dos clientes da Galeria Deville. A disposição expressa no artigo 29 do Tratado de Cooperação Jurídica Internacional entre o Brasil e a Suíça, que possibilita um encaminhamento espontâneo de informações. É permitido o compartilhamento de informações que ensejem em pedido formal posterior. É precisamente esta a colaboração que ocorreu entre Brasil e Suíça. No caso, via HD, foram encaminhadas informações que ensejaram em pedido de auxílio direto posterior, para que pudessem ser enviadas e posteriormente utilizadas as provas de compra de obra de arte no nome de Rosa Braga. Uma pergunta, neste caso, baseado nos termos de um tratado de cooperação jurídica. Qual o status desse tratado de cooperação jurídica dentro da nossa normativa interna? Obrigada pela pergunta. Embora entendemos que o status de cooperação jurídica não tenha a mesma validade que, por exemplo, o Código de Processo Penal, ele deve ser respeitado. E, ao mesmo tempo, passaria ao meu segundo argumento, que diz respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, justamente sobre, uma vez que uma das finalidades fundamentais da cooperação jurídica internacional é a desburocratização da colheita de prova, eventuais inobservâncias a formalidades previstas no tratado não acarretariam ilicitude. É esse o entendimento do STF também no mandato de segurança 3375 e em diversos outros precedentes. A garantia constitucional de vedação de provas ilícitas mantém estreito vínculo com outras garantias constitucionais, como a inviolabilidade de domicílio, o sigilo das telecomunicações, o direito à intimidade e à vida privada. O Ministério Público não ignora tais garantias constitucionais e nem acha que elas devem ser violadas. Ocorre que, no caso em análise, não há como argumentar violação de direito fundamental, de garantia do acusado ou de prejuízo à defesa, uma vez que, via autoridades centrais, seriam transmitidas as mesmas informações que foram transmitidas pelo Ministério Público Suíço, a autoridade competente para o encaminhamento espontâneo. Portanto, é importante ressaltar que a troca do HD... Agora, esse encaminhamento espontâneo, se permitir questioná-la, não é muito espontâneo, não é de uma informalidade praticamente violadora de direitos fundamentais? Muito obrigada pela pergunta. Nós entendemos que deve ser realizada uma análise caso a caso. Existe um encaminhamento espontâneo que pode sim violar garantias do acusado. Inclusive, é proibido pela própria legislação suíça que provas protegidas por sigilo, como transferências de sigilo bancário, sejam transmitidas. Ocorre que aqui não é o caso em questão. Cito o parágrafo do caso, o parágrafo 12, parágrafo 11, no qual foi dito: ocasião em que receberam um HD daquelas autoridades com dados e planilhas referentes aos clientes da Galeria Deville. Portanto, não foi violada de maneira alguma a intimidade ou transações. Somente após o pedido formal de auxílio direto foram fornecidas outras informações completas em relação a todas as transações efetuadas. Portanto, consideramos importante ressaltar que a troca do HD foi um compartilhamento regular de informações, que o objetivo de desburocratização de uma cooperação jurídica internacional permite eventuais inobservâncias ao tratado, mas que está previsto no Tratado de Cooperação Jurídica Internacional entre o Brasil e a Suíça a possibilidade de um compartilhamento espontâneo. Ausente qualquer ilicitude nas informações inicialmente fornecidas pelo HD, não há que se falar em prova ilícita por derivação. A título argumentativo, mesmo que se considerasse o HD prova ilícita, as provas obtidas
por cooperação jurídica internacional formal posterior e pela busca e apreensão são lícitas. Isso porque ambas não derivam da prova original, classificando assim uma exceção ao disposto no artigo 157. Seguindo os trâmites investigatórios, como disposto no parágrafo 2º, 157 do Código de Processo Penal, a investigação inevitavelmente conduziria ao objeto de prova. Já estava em curso a investigação contra o partido PXTB. Só esse fato levaria à investigação que ocorreu no diretório do partido, onde foram encontrados diversos documentos e computadores. João José era o líder do partido. Subsequente e inevitável seria a investigação dos principais envolvidos. Deste modo, não há que se falar em ilicitude da prova original e também não há que se falar em ilicitude por derivação, tendo em vista que essas poderiam ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Portanto, concluímos que a Justiça Federal é competente para o processamento do feito e que os meios probatórios foram colhidos de modo lícito. Superadas as questões preliminares, a acusação adentra ao mérito para a demonstração da prática do delito de corrupção passiva ao réu. O artigo 317 tipifica o delito de corrupção passiva quando um funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida em razão de sua função, ainda que fora ou antes de assumi-la. Existem, portanto, 3 requisitos a serem preenchidos: a posição de funcionário público, a conduta a ser praticada e o nexo entre a vantagem e a função. Os 2 primeiros requisitos não apresentam nenhuma questão. João José era funcionário público à época dos fatos, deputado federal. O segundo requisito também está claro. João José não somente solicitou, como recebeu as quantias, de 3 modos diferentes. Todos os pagamentos podem ser classificados como vantagem indevida. Uma transferência de bitcoins à carteira de sua mulher, uma compra de obra de arte. E a doação eleitoral, em relação à doação ao partido via PXTB, não teve o caráter de contribuição política, e sim de pagamento para a posterior atuação de João José em benefício da empreiteira. Ainda já entende a jurisprudência que o recebimento via meios formalmente ilícitos não retira o caráter ilícito do delito de corrupção passiva. Demanda também o tipo penal que a vantagem indevida se dê em razão da função, e para isso devem ser preenchidos 3 requisitos, todos também presentes no caso concreto: a possibilidade de um ato de ofício, o nexo de pertinência entre esse ato e as funções do funcionário e a concretude da contrapartida. O primeiro, o ato de ofício, já entende a jurisprudência desde o julgamento da ação penal 470 e em muitos outros precedentes, que se trata de um ato de ofício em potencial e não de um ato de ofício concreto. João José solicitou e recebeu quantia para ajudar com que a empreiteira de Manuel Marques continuasse a vencer licitações. A exigência, ou seja, recebeu pagamento para praticar ato de ofício em potencial. Uma dúvida, não estaria sendo uma punição por cogitações? Entendemos o ponto. A questão é que a jurisprudência já aceitou, e eu cito aqui um precedente, de que seriam 3 principais questões. O ato de ofício em potencial permitiria que você vislumbrasse não só a concretude, mas algo que poderia muito bem acontecer. Os outros 2 requisitos, que são os meus próximos pontos, um deles é a concretude da contrapartida, que diz justamente a esse respeito, sobre contrapartidas que você pode vislumbrar como concretas, muito embora elas não estejam acontecendo no mês seguinte. O segundo requisito, portanto, exigiria um nexo de pertinência entre a contrapartida desse ato com o feixe de atribuições do funcionário. João José possui inegável poder que o permite exercer a contrapartida que prometeu via indicações. O réu era político influente, ajudava nas indicações de nomeação de empresas estatais e possuía longa carreira política. Já foi estabelecido pelo STJ, no recurso especial 175.410, que a contrapartida não precisa estar necessariamente no feixe de atribuições do funcionário. Basta que a função do político implique em facilitação da prática. As relações de João José fazem com que o ato esteja em seu leque de atribuições, mesmo que ele não aprove uma licitação diretamente.
é importante ressaltar nos dias atuais a importância de precedentes como o do STJ. As funções materiais e fáticas de um deputado, como é o caso de João José, extrapolam o previsto regulamento e devem sim ser levadas em conta para a imputação do delito de corrupção. Por último, a concretude da contrapartida, justamente em relação a esse ponto, está demonstrada uma vez que João José era o líder do governo na Câmara. Irrelevante o fato de sua reeleição ser futura, eis que suas relações políticas independem também da função que assume. Ainda que não fosse eleito, João José continuaria a exercer o poder político com a possibilidade de realizar o ato de ofício que prometeu. É importante a jurisprudência na ação penal 996 do STF, na qual mesmo 2 anos após o término do mandato eletivo, foi considerado que o deputado continuou a exercer a mesma função de intermédio entre as empreiteiras e diretores principais da Petrobras. Com o preenchimento de todos estes requisitos do tipo objetivo, também é evidente que João José praticou as condutas com dolo. O deputado possuía conhecimento e vontade de praticar todos os elementos do tipo. Procurou o empresário Manuel Marques a fim de solicitar o pagamento de vantagem ilícita em troca de garantir licitações para a empreiteira. Visto a comprovação da qualidade do autor como funcionário público à época dos fatos, da solicitação e recebimento de vantagem ilícita em razão de sua função, do preenchimento do tipo subjetivo de dolo, verifica-se a presença de todos os requisitos necessários para o preenchimento do tipo penal, ausente também qualquer causa de exclusão de ilicitude e presente a culpabilidade. É evidente e está devidamente demonstrado que João José praticou o delito de corrupção passiva. Passo assim a palavra ao meu colega Fernando Daniel. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, vossos excelentes jogadores, os ilustres membros da defesa e demais aqui presentes. Conforme dito pela minha colega, meu nome é Fernando Daniel e eu continuarei a acusação de João José pelo delito de lavagem de capitais nos termos da Lei 9.613. Diante de todo o exposto pela minha colega, não há dúvida de que os valores que João José lavou são provenientes de infração penal, qual seja a corrupção passiva já aprovada. De qualquer forma, ainda que se entenda de maneira diversa, a materialidade do delito antecedente também está comprovada pelo delito de falsidade ideológica eleitoral em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, também já mencionado. Importante ressaltar aqui que não há que se falar em bis in idem entre a corrupção passiva e a lavagem de capitais. Os dois tipos penais são distintos. A corrupção passiva, ela pune expressamente a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida. Portanto, a conduta de João José já estaria consumada com a mera solicitação, sendo o recebimento dos valores, por maneira interposta, suficiente para caracterizar a primeira fase da lavagem de capitais, uma vez que esse recebimento teria a intenção posterior de reinserção dos valores no mercado formal. Ainda que não... Na verdade, eu gostaria de perguntar exatamente sobre a possibilidade de consunção entre esses dois delitos dentro do contexto fático, considerando que a lavagem decorre, ou poderia decorrer, da corrupção. Entendemos que a lavagem decorre da corrupção, uma vez que os valores são provenientes desse crime. Mas o que acontece foram atos distintos praticados por João José com o intuito de ocultar esses bens. O Supremo Tribunal Federal já deixou claro a possibilidade da autolavagem de capitais, uma vez que comprovados atos subsequentes com esse intuito, com o dolo de lavagem. Ainda que se entenda de maneira diversa... Há uma dúvida, mas qual a diferença de receber uma mala na casa dele e receber um depósito numa outra conta bancária? Não é um recebimento da mesma forma? É um recebimento, como demonstraremos a seguir, as formas de recebimento escolhidas por João José também possuem, em si, características da lavagem de capitais, por si só. Com a primeira forma de recebimento, temos a transferência no valor de R$100 mil da conta de Manuel Marques para o partido PXTB. Nesse valor, R$20 mil foram declarados para a Justiça Eleitoral e já foi decidido que a emissão de recibo eleitoral é clara dissimulação da origem ilícita dos valores, confere caráter de ilicitude aos valores, não sendo possível ligá-los à sua origem ilícita. Dessa forma, há dissimulação requerida pelo tipo penal da lavagem. Ainda, os R$80 mil não declarados possuem claro caráter de ocultação desses valores. Os valores sujos foram colocados em uma conta partidária, repleta de valores limpos. É claro o acontecimento da teoria da contaminação total dos valores. Ainda, como segunda conduta, temos a compra de obra de arte realizada por Manuel Marques em nome de Rosa Braga, em galeria de arte na Suíça, em espécie ainda.
referido à compra de obras de arte, se deu em nome de terceiro, fora do alcance das autoridades nacionais, e a sua existência só foi descoberta pela investigação, pelo pedido de busca e apreensão. Dessa forma, não há maior prova de ocultação desse valor, desse bem. Ainda, o artigo da Lei de Lavagens é claro ao punir a conversão em ativos lícitos dos bens ilícitos. Gostaria de solicitar 2 minutos adicionais apenas para concluir meu raciocínio. 2 minutos para concluir, por favor. Obrigado, Excelência. Como terceira conduta, temos a transferência também no valor de R$450 mil da carteira de Bitcoin de Manuel Marques para a carteira de Rosa Braga. As transações realizadas pelas moedas Bitcoins não contam com o intermédio das autoridades e são de difícil rastreio, uma vez que, mesmo com acesso ao sistema e registro das transações pelo sistema de blockchain, as carteiras não estão diretamente vinculadas aos seus proprietários. E, ainda que fosse possível vinculá-las aos seus proprietários, João José recebeu os valores pela carteira de Rosa Braga, pessoa interposta na relação. Terceiro, dessa forma, aclara a ocorrência por 3 formas distintas da lavagem de capitais, por 3 atos de João José. E, diante de todo exposto, a acusação encerra, requerendo a condenação de João José pela prática do delito de corrupção passiva e pela prática do delito de lavagem de capitais por 3 vezes, nos termos da lei. Muito obrigado. Muito obrigada aos representantes do Ministério Público. E agora, sem maiores delongas, passo a palavra aos representantes da Defesa. Muito obrigado. Eminente senhora presidente Silva Steiner, eminente senhora jogadora Maria Cília de Mello, eminente senhor jogador José Lunardelli. Em primeiro lugar, agradeço pela disponibilidade de estar participando aqui, ainda mais nessa casa que tantos julgamentos já recebeu, lugar histórico da cidade de São Paulo. Estendo meus cumprimentos também ao Ministério Público Federal, aqui nas pessoas da doutora Letícia Kaplan e do doutor Fernando Daniel. Demais colegas aqui na presente sessão também. Meu nome é Caio Dias Palumbo. Durante os próximos 20 minutos, irei expor um ensaio de epopeia do Ministério Público Federal que tenta, com base em provas ilícitas, condenar João José por condutas atípicas. Apenas pela organização da minha exposição, a dividirei em 4 partes principais. Primeiro, e antes de adentrar os abusos do Ministério Público Federal, irei demonstrar por que a Justiça Federal é incompetente para julgar o presente fato, e os autos deveriam estar e estão, na realidade, tramitando na Justiça Eleitoral. Em segundo lugar, irei demonstrar como o Ministério Público Federal foi além das fronteiras do devido processo legal para até a Suíça coletar provas. Em terceiro lugar, adentrando ao mérito, irei demonstrar como a conduta imputada a João José é completamente atípica, e com tese subsidiária, iria apontar que, no caso, o máximo que poderia ser considerado seria uma advocacia administrativa. Por fim, o quarto e último ponto desse ensaio de epopeia, irei demonstrar a tipicidade da conduta ora imputada como lavagem de dinheiro. A trajetória processual, excelências, é bastante simples, e o Ministério Público aqui também já retomou aos fatos. Mas apenas para expor meu primeiro argumento, irei retomar o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, a partir de cruzamentos de dados entre o TSE e a Receita Federal, foram levantadas doações de campanhas irregulares. Dentre essas doações de campanhas, havia uma doação de Manuel Marques ao partido de João José. Diante de tais fatos, instaurou-se inquérito no Supremo Tribunal Federal. Quando se deparou com a incompetência, o Supremo Tribunal Federal remeteu os autos à Justiça de primeiro grau. Quando aqui os autos chegaram, com a devida vênia, ocorreu um procedimento, para dizer ao mínimo, estranho por parte da Justiça Federal. Apenas para exemplificar, na biologia, existe um método de reprodução da célula denominado mitose, no qual uma célula se divide em 2 outras, mas mantém a mesma integralidade, exatamente o mesmo número de cromossomos. Foi o que aconteceu aqui no caso concreto. Quando os autos chegaram na Justiça Federal, ocorreu a mitose do inquérito, e cópia deste foi para a Justiça Eleitoral e a outra cópia permaneceu aqui na Justiça Federal. Portanto, excelências, existem 2 procedimentos idênticos em trâmite atualmente. É claro, o bis in idem. Será que eles são idênticos? Essa é a minha dúvida que eu queria colocá-lo. Primeiro, Excelência. Quando a Justiça Federal recebeu, ela encaminhou o que competia à Justiça Eleitoral e ficou com a parte que é dela, recebendo do Supremo Tribunal Federal. Não está cada um no seu quadrado, respeitando o princípio do juiz natural? Excelência, muito obrigado pela pergunta. Perdoe-me se não fui claro. Apenas para abordar, diferentemente do que a acusação expõe nos seus memoriais, não ocorreu o desmembramento do inquérito. O que ocorreu, na verdade, foi uma remessa de cópia da integralidade desse inquérito para a Justiça Eleitoral. Portanto, os procedimentos eram, sim, no seu início, idênticos. Ocorre que o Ministério Público Eleitoral
tomou uma iniciativa, já o Ministério Público Federal resolveu outros. Mas a quem compete a decisão sobre a conexão desses delitos? Excelência, a competência para estabelecer a sua própria competência é sim da Justiça Eleitoral. Mas entendemos que aqui, a partir do princípio alemão competentes, a Justiça Federal consegue declarar sua própria competência em relação aos feitos. Excelências, portanto, existem atualmente esses dois inquéritos em trâmite. Um na Justiça Eleitoral, apurando uma violação ao artigo 350 do Código Eleitoral, e este aqui apurando uma corrupção passiva e uma lavagem de dinheiro. Passando agora, o outro ponto que se pretende discutir é a competência da Justiça Eleitoral para apurar todos os feitos que estão aqui presentes. Na palavra de Auri Lopes Júnior, abro aspas, sempre que tivermos um crime eleitoral conexo com um crime comum, previsto no Código Penal, a competência para o julgamento de ambos será o da Justiça Eleitoral. Se havia indício para remessa de cópias desses autos para a Justiça Eleitoral, deve-se considerar que havia indício para que toda a investigação, na realidade, ocorresse naquele âmbito. A acusação defende aqui, e repete diversas vezes seus memoriais, exatamente, que há o recebimento pelas vias eleitorais. Há uma confissão de sua própria incompetência para perquirir o feito. Tanto é assim que, enquanto está falando sobre a lavagem de dinheiro, a própria acusação admite a possibilidade da lavagem de dinheiro ter como crime antecedente o artigo 350 do Código Eleitoral. Portanto, resta claro que não só a conexão entre os fatos, mas sim eles deveriam estar sendo julgados ali na Justiça Eleitoral. Mais recentemente, nos autos do inquérito 4435, o plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou o que já é explícito em lei e conhecido da doutrina, que cabe à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e a estes conexos. Também nos autos da petição 8054, de relatoria do ministro Edson Fachin, ficou claro que a possibilidade de ocorrência de delito eleitoral, repito, excelências, a mera possibilidade de ocorrência de delitos de conduta de caráter eleitoral torna de competência da Justiça Especializada o processamento do feito. Mas deixa eu colocar uma questão. Se a Justiça Eleitoral recebeu cópia de todos os fatos e não entendeu, não avocou o resto da investigação que está na Justiça Federal, ela não implicitamente não restringiu a sua competência exclusivamente ao crime eleitoral, não entendeu que não haveria nenhuma matéria conexa? Excelência, com a devida vênia, até o presente momento, não se sabe se a Justiça Eleitoral chegou ou não a conflitar um conflito, a requerer um conflito de competência no feito. Sabe-se apenas que a Justiça, não sabe-se nem ao menos se a Justiça Eleitoral tem o conhecimento do andamento do inquérito aqui na Justiça Federal. O que o Ministério Público Federal tenta fazer, excelências, é ser o herói dessa sua própria epopeia. Tenta ser aquele que investiga, aquele que processa e aquele que tenta condenar o que é posto uma leitura simplista e maniqueísta dos fatos como vilão. A conexão, muito aqui abordada pela acusação em seus memoriais, claramente existe entre os delitos eleitorais e os delitos também ora imputados aqui na Justiça Federal. É necessário, portanto, que se declare absoluta incompetência da Justiça Federal para julgar o presente feito. E este é só o primeiro ponto. O segundo ponto, excelências, é sobre a ilegalidade da cooperação jurídica internacional. Este, que tenta ser o herói da própria epopeia, extrapolou das fronteiras do devido processo legal, foi até a Europa, não se sabe a hora, se com dinheiro público ou com dinheiro privado, para coletar supostas informações relacionadas ao deputado João José. Após os autos aterrissarem aqui na Justiça Federal, o Ministério Público achou que seria razoável alçar voo até a Suíça para lá se reunir com membros do Ministério Público Helvético e deles receber informações, um HD, contendo planilhas e informações acerca de uma galeria que estava sendo investigada. Se a defesa me permite, a defesa está equiparando informações com provas? Excelências, de acordo com os fatos, o Ministério Público Federal recebeu as informações. Tanto é que o Ministério Público Federal nunca juntou aos autos as informações que teria recebido naquele primeiro momento, tendo só havido um mecanismo para mascarar a prova obtida, que seria por meio da cooperação jurídica internacional em seguida. Por tal fato, foi escondido dos eminentes julgadores, uma vez que o Ministério Público Federal nunca juntou aos autos, essa primeira cooperação que teria acontecido. O caso apenas começou a... Eu queria esclarecer um ponto. O Ministério Público Eleitoral da Suíça estava proibido de passar essa informação para o Ministério Público do Brasil? Excelência, de acordo com... Porque se ele tomou conhecimento de um fato ilícito, ele não deveria comunicar para o congênere dele brasileiro, ou ele deveria guardar essa informação para o Ministério Público Suíço? Excelência, muito obrigado pela pergunta. Assim, exatamente. O decreto 6974, que internaliza o Tratado de Cooperação Jurídica Internacional entre Brasil e Suíça, estabelece em seu artigo 29
que pode sim haver informações espontâneas e essas devem ser comunicadas ao outro país. E o Ministério Público suíço deveria ter feito isso sim. Ocorre que para tal procedimento existe um trâmite muito bem definido pelo Tratado de Cooperação Internacional. Nele, estabelece que é necessário que as autoridades centrais dos países entrem em contato uma com a outra. E quem são autoridades centrais, excelências? Não o Ministério Público Federal brasileiro, também não o Ministério Público Federal suíço. O que se visa tutelar aqui, excelências, a todo momento, é a forma do processo penal. Diferentemente aqui do que defende a acusação, o que se violou é sim um direito fundamental do indivíduo, que é o devido processo legal. No caso, o que se visa tutelar é essa forma do processo penal, de acordo com a da Pellegrini e Ginover, abro aspas, o rito probatório não configura um formalismo inútil, transformando-se ele próprio um escopo a ser visado, uma exigência a ser respeitada, um instrumento de garantia para o indivíduo. E não é só ela que professava nesse sentido. De acordo com o professor Alan Volter, a função do direito processual penal é de garantir direitos fundamentais. E também um julgado recente de relatoria do ministro Nefe Cordeiro, 114.825, ficou estabelecido que a forma é instrumento da garantia, inarredável pelos danosos efeitos que provoca, no caso, tornando letra morta, garantia de preservação pessoal assumida pelo país em compromissos internacionais. Excelências, deve considerar que em cada norma processual penal está intrincada uma garantia do indivíduo. O Estado, por meio do legislativo, cria controles para a sua própria atuação. Deixar que aquele que cria controles para a sua própria atuação os ultrapasse é a mesma coisa que deixar que a mão que afaga seja a mesma mão que apedreja. Portanto, resta claro que a cooperação jurídica internacional foi e é uma ilegalidade, e dela ainda resultaram outros atos jurídicos processuais, todos estes maculados pela cooperação ilegal. Diante de tais dados, para disfarçar as provas obtidas além das fronteiras do devido processo penal, a acusação solicitou esse pedido de cooperação jurídica internacional. E nesse resultado vieram as informações aqui para o Brasil, por meio da autoridade central. Verifica-se no caso, excelências, portanto, que aqui sim há uma conduta de lavagem, a lavagem de provas feita pelo Ministério Público Federal, que tenta dar aparência de ilicitude àquilo que é ilícito em sua essência. Nunca teria existido os pedidos de cooperação jurídica internacional se não tivesse havido o encontro, às escondidas, com o Ministério Público Helvético. Com o retorno dessa cooperação jurídica internacional, com aparência de ilícita, a Justiça deferiu busca e apreensão na residência de João José, também quebra de sigilo. Nessa busca e apreensão e na quebra de sigilo foram encontrados os principais elementos de provas aqui que se embasam a acusação: um recibo e um caderno. As decisões são baseadas única e exclusivamente na cooperação jurídica internacional, uma vez que sem estas não se haveria suporte fático probatório para que autorizasse. Tal ilicitude decorre portanto, aqui uma clara ilicitude da busca e apreensão também, pois tal ilicitude decorre da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no nosso diploma processual penal, no artigo 157, parágrafo 1º. De acordo com essa teoria, os frutos de uma árvore envenenadas são igualmente envenenados, exatamente o que ocorre no caso concreto. Me perdoe, mas em relação às provas subsequentes ao cruzamento das doações da Justiça Eleitoral, não haveria uma certa autonomia dessas provas subsequentes? Excelência, nós da defesa consideramos que o mero cruzamento de dados entre a Receita Federal e o TSE, que havia tido, que aparentava ter um recibo irregular, não seria suporte fático probatório suficiente para que definisse uma busca e apreensão, uma medida tão invasiva assim que viola o direito da inviolabilidade do domicílio. Então, a única hipótese de ressalva à teoria do fruto da árvore envenenada é o parágrafo 2º do artigo 157. Nessa, abre a exceção para a prova que seria produzida autonomamente. Excelências, como já demonstrado, não se mostra o caso. Retirando a cooperação jurídica internacional, impossível ter uma busca e apreensão, pois não haveria o suporte fático probatório, como já dito anteriormente. Portanto, arrancando o mal pela raiz, é necessário que se desentranhe e destrua as provas ilegais desse procedimento. A tentativa de ser herói sustenta que, agora passando ao terceiro ato, que se adentrando na materialidade, o Ministério Público, na tentativa de ser herói, sustenta que o recebimento eleitoral em troca de atuação em favor de uma empresa no âmbito da administração pública federal indireta, ou seja, fora das atribuições do deputado federal, se caracterizaria como corrupção passiva. A redação prevista no artigo 307 é muito clara.
relembra aqui apenas que o agente precisa solicitar ou receber vantagem indevida, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão desta. Embora o legislador tenha ampliado o tipo, retirando os atos de ofícios, estabeleceu que deve ser em razão da função. Portanto, os autos potencialmente mercadejados devem pertencer ao espectro de atribuições do deputado federal. Diferentemente do que sustentado pela acusação e seus memoriais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 470, não afastou completamente a necessidade do ato de ofício. Relembro aqui o voto do decano Celso de Mello, em que aponta: até mesmo para afastar dúvidas infundadas a respeito da matéria que a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal firmou a propósito do denominado ato de ofício, no julgamento da ação penal 307, julgamento do ex-presidente Fernando Collor, de relatoria do ministro Gilmar Galvão, permanece na íntegra, não tendo sofrido qualquer modificação. Na mesma ação penal... Mas quando João José promete canalizar toda a sua energia de legislador para garantir vantagens em processos licitatórios para a empresa do Manuel, ele não está praticando aí praticamente um ato de ofício? Então, excelências, uma vez que esses atos que seriam praticados não seriam no âmbito do legislativo, aí sim eu concordaria com Vossa Excelência que haveria o crime de corrupção, que haveria o ato de ofício dentro do seu espectro de atribuições, poderia se afirmar. Mas como ele teria prometido a interferência em procedimentos licitatórios, a administração pública indireta, não por meio do legislativo, e é então impossível se falar na corrupção passiva neste caso. O que sustenta aqui a acusação, na realidade, é que, por ser líder do governo, João José teria a possibilidade de indicar pessoas a cargos relevantes dentro das empresas estatais. Excelências, a acusação aqui parte de um pressuposto que, se indicação houvesse, e se esta passasse sim pelo crivo de João José, este indicado seria um mero jagunço do indicador. A acusação aqui é contra toda a lógica da administração pública e cargos comissionados, colocando que todo aquele que é indicado ao cargo responde apenas àquele que o indicou, o que claramente não é verdade. O que temos aqui, poderia ser dito, é um ato de ofício indeterminado, que teria sido negociado. Sendo bem jurídico tutelado aqui a normal administração pública, tendo em vista que a administração pública em nenhum momento chegou a ser afetada pelo comportamento de João José, até porque licitação nenhuma foi vencida pela pedra sobre pedra no mandato seguinte, impossível se falar aqui de lesão ao bem jurídico. Caso houvesse algum crime, excelências, pedimos que seja desclassificado para a conduta de advocacia administrativa. De acordo com o tipo, o funcionário público se vale da sua função de funcionário público para pleitear interesses particulares perante a administração pública. É o que, no caso, poderia ser considerado, que João José, tendo a sua posição de deputado federal, teria uma influência para que um outro funcionário público fizesse um ato dentro do seu espectro de atribuições, o que se não verifica no caso também, excelências, uma vez que a acusação em nenhum momento demonstrou que João José realmente interferiu num ato administrativo específico praticado por outro funcionário público. Por fim, o quarto e último ato dessa tentativa de epopeia do Ministério Público Federal é a lavagem de dinheiro. Diante da dificuldade de provar qualquer delito, o Ministério Público, num claro excesso acusatório, com a devida vênia, aponta o ato de lavagem de dinheiro. E é claro, excelências, que só lava produto aquele que o recebe. Apenas para ilustrar o problema, de forma menos criativa que o Ministério Público em base à denúncia, partimos do pressuposto que haveria sim um crime antecedente. O que defende o órgão ministerial é que o recebimento de propina de forma indireta, ou seja, por meio da doação eleitoral, por meio dos bitcoins, ou por meio de um quadro, se caracterizaria como delito autônomo de lavagem de dinheiro. Se discorda dessa interpretação. Primeiro, é importante salientar que o mero recebimento indireto de valores de origem ilícita não se caracteriza como lavagem de dinheiro, conforme firmado o entendimento na ação penal 470. O recebimento indireto se integra à própria materialidade da alegada corrupção. A acusação não conseguiu em nenhum momento diferenciar os atos do recebimento do ato autônomo de lavagem de dinheiro. Portanto, é clara a sua atipicidade. No caso concreto, não se há dúvida que pode-se falar em um pós-fato coapenado, nesse espécie de delito denominado autolavagem. Por favor. Só uma interpretação, depois eu... De acordo com o Roxin,
existem 3 elementos principais para se analisar um pós-fato coapenado e para que não permitem sua punição. Primeiro, deve ser o mesmo bem jurídico. Segundo, não pode causar um novo dano ao bem jurídico. Em terceiro lugar, o sujeito deve ser o mesmo delito anterior. Os 3 estão provados. De acordo com Calegari e Weber, tanto a lavagem de dinheiro quanto a corrupção passiva possuem o mesmo bem jurídico tutelado. Seria a administração pública em lato sensu. Também, o ato de recebimento, que aqui a acusação imputa como se fosse uma lavagem, não gerou um novo dano ao bem jurídico. E, por fim, João José é a mesma pessoa. Diante, excelências, peço só mais 1 minuto para concluir minha fala. Para concluir a fala da defesa. Exatamente. A narrativa acusatória parte do pressuposto, então, que João José teria feito um ato autônomo de lavagem de dinheiro, o que não se mostra no caso concreto. Também, o último problema em relação à imputação de lavagem de dinheiro é que bitcoins não podem ser objeto de lavagem de dinheiro na modalidade de ocultação, uma vez que, por não serem bem corpóreo, impossível se cogitar a sua ocultação, de acordo com a melhor doutrina. Importante mencionar também, excelências, apenas para concluir, na obra de Ítalo Calvino, O Cavaleiro Inexistente, existe exatamente o mesmo dilema que está sendo discutido aqui. A acusação é aquela mesma armadura vazia, que tenta galgar rumo ao heroísmo, mas herói nunca pode ser, pois não existe substrato, não existe conteúdo. Portanto, o que se pede aqui, excelências, é a absolvição, que seja declarada incompetência da Justiça Federal para o presente feito, sejam desentranhadas e destruídas as provas ilícitas e as dessas derivadas, e também que João José, caso não entenda sejam cabíveis preliminares, seja absolvido da imputação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigada ao excelentíssimo representante da defesa. Agora nós vamos passar às réplicas, permitindo ao Ministério Público 10 minutos para usar da palavra. Muito obrigada. Tratarei aqui, em primeiro lugar, da competência. Justamente como afirmado pela defesa, a Justiça Eleitoral recebeu cópia integral dos autos. Não há como ignorar que a Justiça Eleitoral possuía pleno conhecimento das investigações da Justiça Federal, uma vez que afirma o caso. Determinou-se a remessa de cópias para a Justiça Eleitoral para apuração de eventual crime eleitoral, o que resultou na instauração de procedimento investigatório para apuração da legalidade das doações de campanha. Também não há como argumentar que são procedimentos idênticos, uma vez que lá investiga-se a legalidade e as falsidades ideológicas e aqui os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em segundo lugar, como justamente apontado pela defesa, o que recebeu o Ministério Público Federal foram informações. Isso diferem-se de provas. Os elementos recebidos após o pedido de cooperação jurídica internacional formal, estes sim, foram dados e planilhas referentes às transferências da cobra de obra de arte. Em relação à independência das provas, não é que elas seriam encontradas pela mera constatação de recibo eleitoral. Já estava instaurado o inquérito com investigação a partir do PXTB em relação a doações ilegais. A decretação, não estamos falando de uma busca e apreensão, e sim de uma investigação ao partido. Se me permite, voltando um pouquinho ao primeiro ponto, o que o Ministério Público está dizendo é que mesmo que obtenha informações de forma ilícita, depois, quando recebe as provas através dos trâmites legais, essa informação ilícita se convalida? Muito obrigada pela pergunta, porém não. O que estamos argumentando aqui é que recebemos as provas de maneira lícita, de acordo com o artigo 29 do tratado. O intermédio das autoridades centrais, embora esteja previsto, é uma formalidade, uma vez que a autoridade central não realiza nenhum papel em relação às provas encaminhadas. Ela meramente transmite ao Ministério Público que encaminhou. Em segundo lugar, a defesa criou a narrativa de que o Ministério Público brasileiro foi até a Suíça para a obtenção de provas. O que ocorreu aqui foi um encaminhamento espontâneo do Ministério Público suíço, que, frente a indícios de lavagem de capitais e de outros delitos, resolveu transferir estes indícios ao Brasil, o que é meramente possível pelo tratado. Mas esse encaminhamento espontâneo não tem uma forma adequada de ser feito? Pode ser por um encontro, por um cafezinho, para trocar um telefonema, não tem que ter algum procedimento? Existe sim um procedimento. O Ministério Público deve
solicitar pegar todas as informações e encaminhar à autoridade central que, sem realizar nenhum juízo em relação às provas, encaminha ao Ministério Público Brasileiro. O que estamos argumentando, não estamos argumentando que ocorreu o trâmite via autoridade central, mas que a inobservância desse trâmite não acarreta em nulidade suficiente para uma ilicitude que deriva depois provas ilícitas por derivação, uma vez que depois foi solicitado o procedimento formal de auxílio direto. Em relação à corrupção, citaram aqui o precedente do caso Collor, 307, em relação ao ato de ofício. Gostaríamos de dizer que sim, embora o precedente possa estar citado na ação penal do mensalão, o entendimento foi revisto. E na ação penal 470 foi incluído novos critérios acerca da indefinição do ato de ofício e acerca da sua potencialidade. Sobre o feixe de atribuições não estar dentro da lógica de uma administração pública, observamos justamente agora, com os recentes casos da Operação Lava Jato, que a lógica da administração pública é algo muito mais amplo e que devemos sim enxergar as funções materiais e fáticas de um deputado, não só por aquilo previsto de um regulamento, uma vez que João José poderia entregar o que prometeu e continuar e manter a empreiteira vencendo licitações. Em relação à advocacia administrativa, não entendemos como pode caber o tipo penal, uma vez que, neste caso, houve o recebimento e a solicitação de vantagem indevida, que é previsto no tipo de corrupção passiva. João José não somente utilizou de suas funções, mas recebeu R$1 milhão para realizar isso. Excelências, sobre a autolavagem de capitais, a defesa incorre grande imprecisão jurídica ao considerar que os bens jurídicos tutelados pela lavagem e pela corrupção passiva são bens jurídicos iguais. A lavagem de capitais não tem o objetivo de tutelar o mesmo bem jurídico do delito antecedente. Ela tutela, sim, a apuração dos fatos do delito antecedente e, com isso, a correta apuração da justiça e efetivação da justiça. Não há que se falar no mesmo bem jurídico. Ainda, estamos falando de duas condutas diversas, a corrupção sendo punível com a solicitação da vantagem indevida e a lavagem de capitais com a transferência dos valores efetuadas por Manuel Marques para João José. Ainda, gostaria de ressaltar sobre a necessidade dos bitcoins serem considerados valores, levantada pela defesa, que a norma penal da lavagem não é uma norma penal em branco, não depende de normativa da Receita Federal para que defina o que são bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Ainda, a transferência de bitcoins é dos valores de R$450 mil provenientes da corrupção passiva, e os bitcoins foram utilizados como forma de lavagem, como emprego de técnicas de dissimulação e ocultação da natureza ilícita desse bem. Esse recebimento não é um mero desdobramento do crime anterior? Qual o elemento que você pode apontar que não seja um mero desdobramento? Muito obrigado pela pergunta, Excelência. Não é um mero recebimento do crime anterior, uma vez que, com o emprego de bitcoins, toda a natureza desse sistema de moeda, ele caracteriza muita anonimidade e sigilo às partes. Todas as transferências são realizadas sem intermédio das autoridades, e não há como rastrear a pessoa recebida. Ainda, ele não recebeu em seu nome, ele recebeu em nome de sua esposa. Gostaríamos, só para finalizar, de pontuar que existe sim uma diferença. Pode existir um mero recebimento de uma corrupção passiva e pode existir um recebimento justamente com a intenção de ocultar a origem e os bens de acordo com o previsto no tipo penal. Portanto, existem dois tipos de recebimento. Existe o recebimento de uma vantagem e existe um recebimento que pode também configurar o delito de lavagem de capitais, dado a intenção de reinserção posterior ou da conversão desses bens em ativos ilícitos. Como demonstrado pelas 3 formas empregadas, o que houve, além da fragmentação, foi uma tentativa de encobrir a origem desses valores. E, portanto, aí sim estaria caracterizada a lavagem de capitais, não só em razão do mero recebimento. Vereador, então, em qualquer hipótese que a corrupção fosse praticada por meio de algo que não fosse papel moeda, nós estaríamos diante de um crime subsequente de lavagem de dinheiro? Muito obrigada pela pergunta, porém não. Esse não é o entendimento do Ministério Público. É o entendimento que, no caso concreto, foram utilizados meios que aí sim permitem esse encobrimento, como o Bitcoin, que é uma moeda anônima, obra de arte que tem valor extremamente subjetivo e que até hoje não foi encontrada, o que pode justamente demonstrar uma ocultação do bem e a doação em recibo diferente. O que argumentamos é que, no caso de João José, ele cometeu o delito de lavagem de capitais, e não que todo e qualquer recebimento configuraria um no sentido abstrato. Muito obrigada. A acusação encerra.
Passe, então, a palavra à defesa para a sua tréplica. Muito obrigado, Excelência. Primeiro ponto, gostaria de relembrar aqui a fala que a acusação acabou de trazer, esse último elemento sobre não ter sido encontrado o quadro. Excelências, isso não demonstra que existe uma prova da ocultação. Isso apenas demonstra que existe uma falta de prova de materialidade que o Ministério Público Federal não conseguiu em nenhum momento demonstrar que este quadro teria sido recebido. Além disso, o Ministério Público também informou que na cooperação jurídica internacional apenas recebeu informações do Ministério Público Helvético. Lembra aqui o ponto número 11 dos fatos, em que aponta: em abril de 2019, os membros do Ministério Público Federal se reuniram em Genebra com membros do Ministério Público Suíço, ocasião que receberam um HD daquelas autoridades com dados e planilhas referentes aos clientes da Galeria Deville. É claro que o Ministério Público Federal não estava aqui em seu gabinete e recebeu um e-mail do Ministério Público Helvético contendo as informações. O Ministério Público Federal pegou um avião, desembarcou em Genebra e lá se reuniu com o Ministério Público Helvético. É uma dúvida, mas o Ministério Público não tinha direito de fazer isso dentro do seu papel de persecução penal? E o Ministério Público da Suíça encontrou uma mera transação contábil, uma compra e venda de um quadro. Essa é uma informação sigilosa, ele não proíbe. Se essa informação contábil da compra e venda de um quadro é indicativa de uma prática de ilícito, o Ministério Público da Suíça não deveria comunicar isso para o homólogo brasileiro, ou ele deveria guardar com ele essa informação da prática de um ilícito? Excelência, concordo que o Ministério Público Helvético deveria ter comunicado ao Ministério Público Brasileiro, mas isso deve ocorrer dentro dos trâmites legais. Excelências, o que a acusação está falando aqui é que nós temos um departamento para recuperação de ativos com delegados federais lá alocados, muitos delegados federais muito bem-sucedidos até, que participaram da Operação Lava Jato, como ressaltado aqui pela acusação. Eles não servem para nada, Excelências. O que é apontado pela acusação é que eles estão lá cumprindo mera formalidade, são meros autenticadores de papel, o que não é verdade. O DRCI é um departamento de inteligência e deve ser respeitado. Ocorre que devem ser respeitados os trâmites estabelecidos em tratados internacionais pelo Brasil e a Suíça. Ao fazer isso, não estamos apenas violando a legislação brasileira, estamos também afrontando um compromisso que o Brasil teve com o governo helvético. Excelências, também é importante salientar aqui que apenas o Ministério Público que recebeu informações do Ministério Público Helvético. Há aqui uma clara afronta também à paridade de armas, uma vez que o particular nunca teria conseguido que alguém lhe entregasse informações. Ainda mais, nenhuma prova exculpatória teria sido entregue também ao particular, uma vez que o Ministério Público Suíço não teria contato com o brasileiro. Considerando que deveriam ser entregues todas as provas, até aquelas que eventualmente inocentassem João José, aqui uma clara violação à paridade de armas, ao contraditório e ao devido processo legal. Excelências, o outro ponto também que a acusação trouxe aqui em sua réplica, com devido respeito, é impossível falar que não existe conexão dos fatos e que os autos são coisas distintas que estão sendo apuradas. Com a remessa de cópia dos autos, ou seja, a integralidade do procedimento que estava aqui apurado, a Justiça Eleitoral passou a investigar o crime eleitoral previsto no artigo 350 e, como compete julgar os delitos eleitorais e os crimes a eixos conexos, de acordo com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível que nós permanecemos aqui na Justiça Federal a julgar o presente feito. Excelências, desculpa, mas o que a acusação tenta fazer aqui é desviar de todo o processo legal. Nós temos aqui, o legislador, ele cria esses mecanismos para principalmente proteger o cidadão que está diante do o Estado com todo aquele seu poder de investigação já regulamentado em lei, e o cidadão a sós, com 4 advogados. O que se pede aqui, Excelências, é que ao julgar, veja que o Ministério Público Federal, ele não usou do devido processo legal, ele extrapolou as fronteiras do devido processo legal, foi até a Suíça coletar provas, dessas provas cessaram provas derivadas. Portanto, Excelência, o que se pede aqui, por final, a defesa está pleiteando a absolvição de João José por todas as condutas ora imputadas. Muito obrigado. Com isso, a defesa encerra a sua apresentação. Então, cabe a este painel de juízes agradecer os importantes elementos de fato e de direito trazidos tanto pela acusação quanto pela defesa, e se retiram neste momento, portanto, os julgadores para deliberação. Levanta-se a sessão.
Voltando à sessão, a nossa coordenadora de julgamento vai anunciar os resultados. Vai ser com emoção, óbvio. Então, o primeiro prêmio é de Memorial de Defesa, melhor Memorial de Defesa, para a equipe do Raul Canelosi Vargas do Amaral. A menção de melhor memorial de acusação, também para Raul Canelosi Vargas do Amaral. Tá. Agora as menções de melhores oradores, são 2. Isso não é em ordem classificatória, mas o nome. Melhor orador, Gabriel Machado. Vem cá. E melhor oradora, Letícia Kaplan. Não sem antes dizer que, para mim, todas as equipes são campeãs, vamos anunciar a equipe campeã, Raul Canelosi Vargas do Amaral. Agora, a Cássia, só um minutinho, a Cássia gostaria de falar umas palavras em nome da GV. Com isso a gente depois encerra, então, só um minutinho. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome da... Só aguardar um segundinho. Em nome da Coordenadoria de Graduação da FGV Direito SP, dar os parabéns à equipe campeã e também à outra equipe finalista. Eu acho que o espetáculo que vocês deram aqui é digno de inveja para muitos profissionais já graduados, né? E eu queria também expressar a minha profunda admiração a todas as outras equipes, os participantes e a organização dessa competição, em nome da professora Heloísa Estelita. Eu me lembro do dia em que a professora me telefonou com a proposta de uma competição, foi dia 25 de janeiro. E eu estava muito concentrada em pensar como eu aproveitaria o feriado, enquanto a professora estava muito concentrada em criar uma nova competição do zero, envolvendo graduação, mestrado e escritório de advocacia. Bem, aí, quase um ano depois, a gente está aqui, finalizando com muito sucesso essa primeira edição. E, na verdade, eu acho que estarmos aqui é muito representativo do quanto as competições cresceram e amadureceram na nossa escola, né? Há 10 anos nós tínhamos 2 equipes e hoje nós temos 9 competições que contam com equipes da FGV Direito SP de forma contínua. E essas 9 equipes recebem algum tipo de apoio por parte da escola e eu consigo me lembrar de muitos dos que hoje estão aqui na condição de coaches ou até de apoiadores, ainda alunos. Eu me lembro muito bem dessas carinhas enquanto alunos. E notar isso nos dá a convicção do quanto as competições são espaços tão importantes de formação, né? Formação em termos de habilidades, em termos de conhecimento e principalmente de preparação para a profissão. E isso tudo graças a professores audaciosos, corajosos, como a professora Heloísa e tantos outros, e a vocês, estudantes, pelo incansável desempenho e dedicação. Então, mais uma vez, eu queria deixar os parabéns e dizer que hoje vocês encheram a escola de orgulho. Obrigada.
Com isso, então, está encerrada essa cerimônia. Muito obrigada a todas e todos.